O Caminhos de Pedra é um dos passeios mais bonitos de Bento Gonçalves e com uma importância histórica gigante para a região. Sua história é tão bonita quanto suas paisagens. Considerado um museu vivo, o Caminhos de Pedra abriga o maior conjunto arquitetônico da imigração italiana no Brasil. São 12 quilômetros repletos de belos casarões centenários, construídos de pedra e madeira pelos primeiros imigrantes italianos que chegaram aqui na região por volta de 1875. Você precisa reservar um dia inteiro no seu roteiro para passear por aqui. Você vai encontrar muitos restaurantes, vinícolas, jardins gastronômicos, moinhos, rodas d'água, cervejaria, museu, pousadas e estabelecimentos comerciais que vendem produtos típicos da colônia e que são produzidos pelas próprias famílias, que são donas das casas e atendem aqui no local. E não tem lojas repetidas por aqui. Cada família escolheu um produto para comercializar, então, ao longo da estrada, você verá na frente dessas casas placas com os nomes dos lugares e os produtos que eles vendem, como a Casa das Cucas, Casa das Geleias, Casa da Erva Mate, Casa da Ovelha, Casa do Queijo, Casa do Tomate, Casa da Cerveja, Casa das Massas e Artesanato, entre tantas outras. São mais de 30 pontos de visitação e você pode ver mais sobre eles no site do Caminhos de Pedra e pode também baixar um mapa para facilitar sua visita aqui na região. Ou seja, é um roteiro que tem muito para mostrar, quase uma volta ao passado. Um passeio que vai te ensinar sobre história, você vai fazer suas comprinhas de produtos coloniais e ainda vai te render boas fotos. Declarado como Patrimônio Histórico e Cultural do Rio Grande do Sul, o Caminhos de Pedra surgiu da necessidade de se preservar esse passado e atrair turistas para a região, gerando renda para as famílias que moram por aqui. Idealizado pelo arquiteto Júlio Pozenato, que percebeu que esse importante acervo histórico estava se perdendo, pois as casas estavam abandonadas, sendo consumidas pelo tempo ou apenas sendo desmanchadas e reformadas, pois era motivo de vergonha para as famílias que herdavam essas casas dos seus antepassados italianos. Hoje, abertas ao público, elas são motivo de orgulho e viraram o sustento de muitas famílias daqui. Com esse projeto de turismo rural em mãos, era necessário encontrar alguém que embarcasse nesse sonho e estivesse disposto a investir financeiramente na restauração dessas casas para poder abrir ao público. Então, Júlio Pozenato passou anos batendo em muitas portas à procura de patrocinadores e investidores. Foram quase 20 anos procurando prefeitos, empresários, secretarias de turismo e ouvindo que turismo no Rio Grande do Sul era apenas viável em Gramado e Canela. Foram muitos nãos, até que em 1990, o empresário e engenheiro Tarcísio Miquelon resolveu embarcar nesse sonho e bancar os custos da implantação desse projeto de resgate cultural. Escolheram então a região da linha Palmeiro, que inclui as comunidades de Barracão, São Pedro, Santo Antoninho, São Miguel, Santo Antônio e São José da Busa. Com recursos do Hotel Downlonder, as primeiras 4 casas foram restauradas e passaram a receber visitação e outras tiveram obras emergenciais. Quando os primeiros ônibus com turistas começaram a chegar, essas famílias nem acreditavam que aquelas pessoas iam até lá para ver aquelas casas velhas, que eles achavam tão feias, muitas tinham virado estábulos para animais, e muitas, inclusive, haviam sido rebocadas para ganhar áreas de casa da cidade e esconder suas paredes feitas de pedra. Após serem restauradas pelo projeto Caminhos de Pedra, viraram até cenários de filmes e novelas. Então, quero te fazer um convite. Vem comigo passear e se encantar por esse lugar. Bem-vindos ao Caminhos de Pedra. I met an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen. Hoje eu vou confessar para vocês que o coração tá até aqui batendo forte, batendo um pouco diferente de poder contar essa história dos imigrantes italianos aqui no sul do Brasil. Vocês sabiam que de cada 100 brasileiros, 15 são filhos, netos ou bisnetos de italiano? E esse povo tão alegre, tão intenso, tão trabalhador, revolucionou a história da agricultura aqui no Rio Grande do Sul e mudou a nossa história aqui para sempre.
Mas, afinal de contas, como esses italianos vieram parar aqui e o que eles vieram fazer? Para entender como se deu essa grande imigração para cá, a gente precisa entender o cenário, né, da época, o que se passava no mundo naquela época. A Itália estava saindo de um período de guerra, estava enfrentando assim, uma grande fome, uma grande miséria, onde as mães enterravam os filhos nos quintais. Assim, a população realmente estava passando por muita necessidade. E aqui no Brasil, a gente tinha acabado de abolir a escravidão. Aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, foi o primeiro estado do Brasil a abolir a escravidão. Foi abolida aqui cerca de 4 anos antes do restante do país. Então eles estavam com uma grande defasagem aqui de mão de obra para trabalhar nas fazendas, nas lavouras, né? E era também uma tentativa de tentar embranquecer a população, né? Que já tinha aqui muitos negros e mestiços. Então começou uma campanha lá para trazer esses imigrantes italianos aqui para o Brasil, prometendo a eles terras, emprego, casa, lavouras, e a passagem de navio para cá era paga, então eles podiam vir com toda a família para cá. Mas é claro que a história não foi tão linda e fácil assim, né, gente? Eles enfrentavam 40 dias de viagem nos navios a vapor. Muitas vezes as pessoas não resistiam, morriam, tinham que ser jogadas ao mar, porque não tinha como manter, né, os corpos por tanto tempo até chegar em terra firme. Chegando aqui, eles ficavam em quarentena num alojamento para se livrar de piolhos e outras doenças, né, que eles contraíam no navio. Após essa descontaminação, eles enfrentavam mais uma viagem de dias em carroças até chegar aqui no sul do Brasil e ficavam em barracões, né? Às vezes até por meses, esperando aí serem cadastrados e receberem os seus lotes de terra para poder dar início então aos trabalhos. Aqui a gente tem um distrito aqui pertinho do Caminho de Pedra que se chama Barracão, que era exatamente onde ficavam os barracos onde esses imigrantes italianos ficavam, e foi aqui que se deu a origem, né, a Bento Gonçalves, foi aqui que tudo começou. E quando eles enfim eram cadastrados, eles recebiam algumas poucas ferramentas como enxadas, pás, sementes para plantar, e eram deixados, gente, no meio da mata. Não tinha estrutura nenhuma. Aquilo que foi prometido a eles não foi cumprido. Os imigrantes eram praticamente largados à própria sorte. Eles tinham que abrir a mata para construir as suas casas, plantar o que eles iriam futuramente colher, né, para se sustentar, para sua subsistência. E esses lotes de terra tinham um prazo de 10 anos para serem pagos ao governo, e não só o lote de terra, eles tinham que pagar pelas ferramentas, pelas sementes, por tudo que eles tinham recebido aqui do governo brasileiro. E caso não conseguissem pagar nesses 10 anos, o prazo era estendido por mais alguns anos, né, com juros maiores aí, mas eles ficavam com essa dívida aí com o governo brasileiro, né? E foram assim anos de muito sofrimento, de muito trabalho, mas eles vieram para cá dispostos, né, a trabalhar, a colonizar esse lugar, porque eles sabiam que tudo que eles estavam investindo aqui, cada gota de suor seria deles, né? A terra seria deles, não teriam mais fome como eles passavam lá na Itália. Estima-se que cerca de 4 milhões de italianos vieram para cá, e hoje nós temos a segunda maior colônia de imigrantes italianos do mundo aqui no Brasil. Um grande exemplo disso que eu acabei de contar para vocês, essa árvore que está aqui atrás de mim, ó, aqui no sul eles chamam de Maria Mole, mas ela também é conhecida como umbu em alguns lugares do país. Vocês estão percebendo aqui, ó, tem um buraco ali no tronco, na raiz da árvore, uma espécie de gruta, né? Essa árvore, ela foi escavada por uma família que tinha um casal com 2 filhos. Eles moraram ali dentro dessa árvore por cerca de 2 anos quando eles chegaram aqui na região de Bento, e eles viveram lá até eles construírem essa casa maravilhosa que está aqui atrás de mim, ó, onde hoje em dia funciona o restaurante Nona Ludia, ou Nona Lúdia, não sei como se pronuncia direito. Mas, enfim, eles construíram esse belo casarão de pedra aqui, ó, mas o começo foi difícil, gente. Foi ali, ó, morando dentro daquela árvore ali com os filhos. A gente olha assim, ó, e é inacreditável pensar que um dia morou aqui um casal com 2 crianças, né? São coisas que a gente precisa realmente visitar, vir conhecer, para a gente entender
com quanto sofrimento foram construídas algumas coisas aqui no nosso país. Gente, olha que espetáculo essa casa aqui que foi construída por aquele casal que morava lá naquela árvore, né? E um dos motivos do passeio aqui se chamar Caminhos de Pedra é porque naquela época, né, o único material que eles tinham assim mais fácil e disponível na natureza para eles poderem construir suas casas eram as pedras que eram retiradas aqui dos riachos aqui próximos, né? As pedras e madeira. Eles derrubavam as árvores, né, e faziam as casas assim com, às vezes com pranchões enormes de madeira, casas de 2, 3 metros de altura. Uma casa belíssima e que, por incrível que pareça, as pessoas que moravam aqui antigamente tinham vergonha dessas casas construídas com pedras e madeira. Para eles era um sinônimo de pobreza essas casas construídas assim. Inclusive, muitas dessas casas aqui, quando as pessoas conseguiam uma situação financeira melhor, elas eram rebocadas para ganhar áreas de casas da cidade, né? Casas de alvenaria. Essa aqui foi uma das casas que durante muito tempo ficou rebocada, e aí depois, através de um programa aqui no Caminhos de Pedra, né, para fazer restauração desses lugares, com recursos, inclusive lá do Hotel Downlonder, onde a gente está hospedado, eles recuperaram essa casa, tiraram o reboco, né, e conseguiram deixar ela na maneira original, como ela foi construída, que é assim, toda de pedra. Quando chegavam ao Brasil, os imigrantes ganhavam cidadania brasileira. E quando o país resolveu entrar na Segunda Guerra Mundial, em 1942, muitos desses italianos foram obrigados a se alistar e lutar contra os seus conterrâneos na Itália, lutar contra o seu próprio povo. Aqueles que ficaram no Brasil foram proibidos de falar em italiano para não serem considerados espiões ou traidores. E assim, por muito tempo, o silêncio tomou conta das colônias e dos parreirais. Aquele povo tão alegre, silenciado, sob pena de serem presos e interrogados, e muitos foram, simplesmente por falar a única língua que muitos ali conheciam. Aquele povo tão trabalhador que veio para desenvolver essa região agora era marginalizado, discriminado e perseguido pelo governo brasileiro. Esse foi um dos motivos para a construção do Monumento Nacional ao Imigrante que existe na cidade de Caxias do Sul, uma maneira encontrada pelo governo e pelo exército para se desculpar e enaltecer a importância dos imigrantes após a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, em muitas fotos antigas, né, fotos de época, a gente vê pessoas sentadas, né, aquelas famílias inteiras, naquelas fotos clássicas, né, que antigamente era difícil conseguir, né, tirar a fotografia, era algo caro, era algo difícil de se encontrar. E eles reuniam as famílias e tiravam fotos com melancias. E eu ficava curiosa, né, eu ficava pensando, gente, mas por que eles tiram essas fotos com melancia para enviar, né, para os parentes lá na Itália? A explicação para isso é que nas propagandas que circulavam na Itália para convencer esses imigrantes a virem para cá, eles diziam que aqui havia muita fartura, muita abundância, que tinham frutas aqui enormes, grandes, capazes de sustentar uma família inteira. Então, quando eles chegavam aqui, eles faziam as fotos com a melancia para mostrar para os parentes de lá que realmente que era verdade, que aquelas frutas existiam, né? Então, sempre era uma fatia de melancia e a família inteira, assim, na foto. Agora que você já conhece a história linda desse lugar, vamos começar a explorar as lojas que temos ao longo dos 12 quilômetros que compõem esse roteiro. E nossa primeira parada vai ser num lugar que eu estava ansiosa para conhecer, a Casa da Serra, da minha amiga Marejane de Toni. He kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke, and I thought I'd just seen a ghost. Se vocês querem provar as melhores geleias do mundo, não é nem da Serra Gaúcha, é do mundo, é aqui na Casa da Serra Geleia, gente. Eu vou confessar para vocês que eu nem sou de comer geleia, mas as daqui, as geleias que a dona Marejane produz, são de comer assim, rezando, colherada por colherada, com dó de acabar. Eu comprava esses potes aqui, ó, o grande, eu não tenho vergonha de falar não, eu comia eles inteiros em 2 dias, comia de colher, não passava nem no pão.
Ela tem uma variedade imensa de sabores. E olha, figo com nozes, pêssego com nozes, morango com pimenta, tem de amora, tem, olha, é uma infinidade, gente. Eu tenho uma memória afetiva com essas geleias aqui, porque eu conheci essas geleias em 2018, se eu não me engano, na minha primeira visita aqui no Caminhos de Pedra. E aí eu comprei os potes, levei embora e quando acabou me bateu um desespero, assim, porque eu não vivia mais sem as geleias dela. Aí fui procurar no rótulo, na embalagem, e encontrei o telefone da Dona Maria Jane. E então eu entrei em contato com ela pelo WhatsApp e falei, pelo amor de Deus, a senhora não me envia essas geleias aqui pro Mato Grosso do Sul? Não tem como? E a Dona Marejane, super querida, é claro, me atendeu meu pedido. Eu cheguei a montar um grupo no WhatsApp só pra minha família e minhas amigas e a gente fazia uns pedidos assim de mais de R$1.000 de geleia, eu comprava pra família inteira. A Dona Marejane levava as caixas na rodovia, entregava para um primo meu que é caminhoneiro e esse meu primo trazia para mim aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Isso tudo antes dela ter essa loja lindíssima que ela tem agora e que eu fico muito feliz e orgulhosa dela por isso. Até me sinto um pouquinho parte dessa história, porque eu já conhecia os produtos dela, já tinha esse contato com ela desde lá atrás e é um orgulho pra gente ver tudo isso que ela construiu aqui. E não deixem de comprar e de provar essas geleias que, olha, eu super recomendo. Olha essas embalagens presenteáveis, que gracinha, ó, tem as miniaturas. Eu aconselho fortemente vocês virem aqui fazer a degustação com a Dona Maria Jane das geleias, que eu duvido que vocês vão sair daqui sem levar nenhuma. Tem uma geleia aqui de morango com espumante, que é de outro mundo. Essa é gostosa. Ó. Qual que é essa? É a mesma. É a mesma. Não, essa é de espumante que me chamou a atenção. Nossa, Cordeiro, que é suave, assim, você sente o... Não é enganação, que tem gente que põe o nome nos rótulos só de... Não, mas eu usei a... Essa aí eu acho um pouquinho mais doce. A de geleia com morango ela não é tão doce. Ah, é, por causa da pimenta, que dá uma cortada, né? Ó, Daniel, nozes caramelada, a casquinha de laranja que eu vi ela fazendo, a casquinha de... Quer um gole de... As outras todas eu conheço. Já conhece todas? Vixe, Era teu primo aquele que vinha buscar? é primo dele, na verdade. Ah, primo dele. Ele é caminhoneiro. Caminhoneiro, né? Ele ainda vem pra esses lados. Eu acho que eu vou dar uma caixa dessas aqui que vai caber todas elas. Aí vou levar esses pra mim. Tá. E é pouco, meu filho. Isso aqui não dura muito, não. E vocês estão de carro, aproveita, Sim. cara. Mas deve estar cheio o carro Já já. compramos um monte de vinho, já compramos... Olha aí, pessoal. O moscatel daqui da Casa da Serra Geleias é maravilhoso. Não Vale deixa de muita provar. visita, pessoal. Vale muita visita. Vem aqui, atendimento excepcional. Não, sem Pessoal, só falta pegar a gente no colo. Ó, Vai, amor, tem Eu coisa... recomendo, hein? Eu recomendo. Assim, né, no copo. Essa daqui teve o ano aí, que faltou, por causa que ela, no copo, ela fica bonita, né? Aqui na Casa da Serra vocês vão encontrar um vinho, gente, dessa uva que se chama Peverella e ela é uma uva rara, já não se encontra mais dela nem na Itália. Foram trazidas algumas, como se diz, amostras mudas, né, aqui para a Serra Gaúcha e a Dona Marejane, aqui da Casa da Serra, ela ainda produz este vinho. Dona Marejane quer falar pra gente sobre o Então, esse Peverella é um vinho, uma uva que veio ainda das origens italianas, né? Hoje já é muito difícil o pessoal ter. Estamos em duas vinícolas que ainda mantêm essa uva e esse vinho, que somos nós e o Salvati Sirene. Então, é uma uva muito procurada, um vinho elaborado muito gostoso, muito bom. Então, a gente consegue ainda produzir e manter o Peverella. Ele tem dizem que ela é uma uva que dá um sabor meio picante ao vinho, né? O Peverella porque se você deixar um pouco na boca, ele vai te dar uma leve ardência na ponta da língua, semelhante de pimenta. Então, por isso que se chama Peverella, que vem da palavra pevero, que significa pimenta. Olha, que interessante, hein, gente? Tá aí, pra quem ficou curioso, ó, o Peverella vocês não vão encontrar nem na Itália, só aqui na Serra Gaúcha, Exatamente. na Salvati Sirene e aqui na Casa da Serra. Tá em média quanto uma garrafa dessa? Ele tá R$70. 70? Aí chegando aqui no nosso varejo, vocês podem degustar todos os outros vinhos também, né?
Então, pessoal, nós temos mais uma novidade. Agora nós temos o lançamento desse vinho, que é o Nome Piazzi. O que é esse vinho? São 3 tipos de uva, que é o Merlot, o Cabernet e o Tannat. O Nome Piazzi surgiu da ideia porque nós temos um gato preto que ele vem aqui no varejo, todo dia nos visitar. E o meu marido não gosta do gato aqui no varejo. Então, uma implicância que as minhas filhas fizeram foi lançar esse vinho, colocar esse nome Nome Piazzi, que significa eu não gosto. Que daí, como o pai não gosta do gato, ficou esse nome. E tá saindo assim, olha, e é uma gostosura esse vinho, é uma novidade. E temos a história do gato, que o gato vem nos visitar, o pai não gosta e ficou com esse nome, Nome Piazzi. Olha aí, quem quer apoiar aí, ó, a vinda do bichinho aqui na Casa da Serra. E ficou pra com o implicar rótulo, com o marido, né? da dona Marejane. Ficou com o rótulo do gato, os olhinhos do gato. Esse rótulo, lindíssimo. Aqui no andar superior, ó, já está em andamento aqui o projeto para sair uma cafeteria aqui em cima, ó. Já está com as mesinhas, com os armários, mas está em andamento ainda. Provavelmente, na próxima vez que eu vier, já vai estar em funcionamento. E olha o espaço que eles têm aqui no 3º andar, gente, que em breve vai sair aqui a cafeteria. Muito lindo. Pode falar, Mari. Então, pessoal, essa casa aqui, ela foi construída nova agora, né? Mas em cima de uma história, né? A gente fez uma releitura dessa casa, então seria essa daqui. Era do seu Fiorello Cavallet, né? E funcionava um armazém aqui, onde que o pessoal fazia troca de mercadoria na época. Era tipo escambo. O pessoal daqui vinha com as suas galinhas e ovos e trocavam por café, aquilo que eles não tinham, né? E então, hoje a gente fez uma releitura dela, construímos. Nós fizemos um andar a mais aqui, que é a alvenaria, né? Essa parte embaixo. E os 2 andares superior, que é de madeira. O telhado 4-chuva e 36 janelas, que é como ela tinha na época. Então, a gente fez em cima de uma história, que não é simplesmente uma coisa contada, é uma coisa que existiu mesmo. Era uma rota de tropeiros aqui? Isso, então assim, essa estrada aqui, ela ligava Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, somente por essa estrada. Depois, quando abriram as outras ARS, que daí o movimento começou a ir por outro lado, mas antigamente passava tudo por aqui. Quando se fez a ferrovia também, né, que passava por Caxias, essa região também ficou um pouco, né? Daí ficou abandonado depois que abriram as outras, mas antigamente era todo o movimento por aqui. Passava tudo por aqui. Isso. Muito legal. E não pensem que acabou, ainda tem muito, mas muito caminhos de pedra para mostrar para vocês. Para o vídeo não ficar muito longo, vamos fazer uma pausa por aqui e continuamos a te mostrar esse roteiro no próximo vídeo. Então se inscreve no canal e continue viajando com a gente. Até o próximo vídeo e a próxima viagem.